E se o seu maior inimigo não fosse um exército lá fora, mas algo que vive dentro de você? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir hoje revela como a desobediência disfarçada de religiosidade pode destruir até os maiores escolhidos. E como Deus, em sua justiça e misericórdia, nunca deixa de nos chamar de volta à obediência verdadeira. O vento soprava quente sobre as colinas de Gibeá quando o eco das palavras do profeta rompeu o silêncio da manhã. Samuel caminhava em passos firmes, o manto balançando sob a brisa que antecedia o juízo. Seus olhos cansados, mas cheios de zelo, fixavam-se no rei que um dia ungira com as próprias mãos. Saul, de armadura reluzente, sustentava um olhar inquieto, misto de respeito e desconfiança. Samuel ergueu a voz e a autoridade divina encheu o ar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15:3. As palavras soaram como um trovão vindo do céu, uma sentença antiga, há séculos escrita nas páginas do tempo, agora prestes a se cumprir. Samuel fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu parecia pesar sobre o coração do rei. O profeta, com voz mais baixa, acrescentou: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio 25:19. A lembrança daqueles que haviam atacado Israel no deserto, covardemente ferindo os cansados e indefesos, reacendeu no povo um senso de justiça divina. Por 400 anos o Senhor esperara, adiando a execução de sua sentença, na esperança de arrependimento. Mas os amalequitas haviam perseverado em sua idolatria e crueldade. Agora o tempo da paciência havia cessado, e a hora da obediência havia chegado. O olhar de Samuel, grave e compassivo, pousou sobre Saul como quem implora sem palavras. Desta vez confia. Obedece sem questionar. O vento soprou entre eles, carregando o eco de uma ordem santa, e com ela, a última chance do rei de provar sua fidelidade. O acampamento se agitava. Os soldados afiavam espadas, selavam os cavalos e organizavam as fileiras sob o olhar atento do comandante. O nome de Amaleque circulava entre eles como um fantasma do passado, símbolo de desobediência e afronta contra Deus. Saul observava tudo em silêncio, o rosto iluminado pelo sol, mas o coração encoberto por nuvens de orgulho. Esta será minha redenção, pensou. Mostrarei que sou digno do trono. No entanto, Samuel percebera algo mais profundo. A batalha de Saul não seria travada apenas contra um inimigo visível, mas contra o trono invisível que disputava dentro dele, o trono da vontade própria. E o céu observava em silêncio, como se todo o universo aguardasse a decisão de um homem que, mais do que um rei, fora chamado para ser servo. O sol despontava no horizonte quando Saul reuniu seu exército, cada homem sentindo o peso do chamado divino, como se a própria terra os pressionasse a obedecer. O rei, montado em seu cavalo, contemplava o campo de batalha à frente e refletia sobre a paciência de Deus, tão longa que parecia encorajar os ímpios, mas cujo juízo, quando chegasse, seria terrível e inescapável. O Senhor se levantará como no monte de Perazim e irá como no vale de Gibeon para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato, ecoava em sua mente, lembrando-lhe que o castigo divino era sempre justo e inevitável. Isaías 28:21. Mesmo que a misericórdia de Deus desejasse o arrependimento do transgressor, a lei precisava ser mantida. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. A guerra que se aproximava não era por glória humana, mas pelo cumprimento da vontade eterna. Enquanto os soldados ajustavam suas lanças e escudos, Saul lembrava-se de que Deus jamais se deleitava em vingança. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, ao culpado não tem por inocente.
Êxodo 34, 6, 7. A força do rei precisava espelhar a justiça divina, não para se engrandecer, mas para cumprir a lei de Deus. A destruição dos amalequitas seria severa, mas necessária para preservar Israel da corrupção e da ruína total. Ao mesmo tempo, Deus lembrava sua misericórdia. Os queneus, que viviam entre os amalequitas e eram adoradores do Senhor, seriam poupados, entre eles Robabe, cunhado de Moisés, cujo conhecimento do deserto fora valioso ao povo de Israel. Assim, a obediência e a misericórdia caminhavam lado a lado. Um lembrete de que a justiça de Deus sempre considera aqueles que o temem. Com a ordem clara em mente, Saul avançou, e seu exército marchava com passos firmes, cada golpe de lança e cada escudo levantado refletindo o peso da responsabilidade divina. Desde suas vitórias anteriores contra Moabe, Amon e Edom, Saul entendia que a glória e a recompensa não deveriam ser seus, mas a execução da justiça de Deus. E assim, quando o exército de Israel encontrou os amalequitas, o combate começou com fervor e precisão. Feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. 1 Samuel 15, 7, 9. Cada cena era de sangue e desolação, mas o rei precisava observar o equilíbrio entre obediência e misericórdia, entre juízo divino e sua própria tentação de escolher o que parecia justo aos olhos humanos. O vento frio da manhã parecia sussurrar entre as árvores enquanto Saul e seu exército regressavam do campo de batalha, carregando a glória da vitória, mas também o peso silencioso da desobediência. A vitória sobre os amalequitas fora brilhante, incontestável diante dos homens, e despertava em Saul a velha chama do orgulho, aquela que sempre ameaçara sua alma. Ele guardara Agag vivo, o cruel rei dos amalequitas, pensando que isso engrandeceria seu retorno triunfal. O povo, por sua vez, preservara o melhor dos rebanhos, das vacas e das ovelhas, alegando que seriam ofertados ao Senhor. Mas Saul sabia em seu íntimo que a intenção era outra, poupar gado para seu próprio benefício. Cada passo rumo à casa era, portanto, carregado de um triunfo manchado pela desobediência, um triunfo que ocultava a verdade, que nem mesmo a vitória poderia apagar. Enquanto Saul regressava, Samuel permanecia em silêncio, seu coração apertado em oração e lágrimas. O Senhor havia enviado sua palavra e ela pesava sobre o profeta. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, 11. A dor de Samuel era profunda. O homem que um dia amara como filho agora se revelava rebelde. O arrependimento de Deus, porém, não é como o do homem. Aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Deus permanece imutável, suas exigências inalteradas, enquanto o coração humano vacila entre o orgulho e a submissão. A desobediência de Saul alterara a relação com Deus, mas as condições da graça divina continuavam firmes e inabaláveis como prometido. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, 17. No amanhecer seguinte, Samuel partiu com o coração dolorido, buscando o rei que ainda ignorava a gravidade de seus atos. O profeta caminhava com esperança contida. Talvez, refletindo, Saul se lembrasse de seu erro e, pelo arrependimento e humilhação, pudesse ser restaurado diante de Deus. Mas o caminho da desobediência, uma vez iniciado, torna-se fácil de percorrer. Quando os olhares se encontraram, Saul aproximou-se com passos firmes, porém com uma falsidade silenciosa nos olhos. E como se as palavras pudessem encobrir a verdade, exclamou com voz audaciosa: Bendito tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. 1 Samuel 15, 13.
O ar entre os dois parecia... Samuel olhou para o rei, e a dor e indignação transbordaram de seu coração. Ali estava o homem ungido por Deus, escolhido para liderar Israel, e ainda assim transgredindo a vontade do céu, arrastando o povo ao pecado. O silêncio pesava sobre todos, enquanto o profeta levantava sua voz, reverberando entre as tendas e os soldados, proclamando com autoridade divina: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. 1 Samuel 15:16. Samuel reiterou a ordem de Deus sobre Amaleque, deixando claro que cada falha de Saul era uma afronta direta à santidade da palavra do Senhor. O peso da responsabilidade real se fazia sentir como uma sombra que não podia ser ignorada, e o orgulho do rei começava a desmoronar diante da verdade. Saul tentou novamente se justificar, com palavras que misturavam verdade e engano. Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 1 Samuel 15:20. Mas Samuel, com olhar penetrante e voz solene, não se deixou enganar. Cada palavra do rei parecia cair em vão. Então, com autoridade que ecoava como trovão no acampamento, declarou: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15:22-23. O coração de Saul tremeu ao ouvir a sentença irrevogável do profeta. Sua voz antes firme agora se quebrou. Pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15:24. Reconhecia a culpa, mas ainda buscava lançar a responsabilidade sobre os outros, como se o medo pudesse justificar a transgressão. O brilho da vitória desaparecera, substituído pelo peso esmagador da verdade. A desobediência, a mentira e o orgulho tinham destruído a confiança de Deus nele. Samuel permanecia firme, observando o homem que um dia fora ungido, agora confrontado com a realidade de que o trono real não poderia sustentar-se diante da obediência negada ao Senhor. O coração de Saul estava em tumulto. Não era a tristeza pelo pecado que lhe dominava, mas o temor do castigo que ele poderia sofrer. Com voz vacilante lançou-se aos pés de Samuel. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. 1 Samuel 15:16, 17, 20, 25. O rei ansiava por exibir arrependimento, mas sua motivação era a preservação da autoridade e a manutenção da fidelidade do povo, não a verdadeira contrição. Samuel, com olhar firme, respondeu sem hesitar: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Voltando-se para partir, Saul, desesperado, agarrou o manto do profeta, mas este rasgou-se em suas mãos. E Samuel declarou: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. 1 Samuel 15, 26, 28. A rejeição divina estava clara, e a angústia do rei cresceu mais por perder a presença de Samuel que por desagradar ao Senhor. Sabendo que a confiança do povo residia mais em Samuel do que nele, Saul temeu que, se o profeta se afastasse completamente, uma revolta imediata o derrubasse. Implorou então que Samuel o honrasse diante dos anciãos e do povo, participando publicamente do culto, e o profeta consentiu, porém apenas como testemunha silenciosa. Mas um ato de justiça ainda deveria ser cumprido: a repreensão de Saul e a demonstração da santidade de Deus. Samuel ordenou que Agag, rei dos amalequitas, fosse trazido diante dele. O inimigo, confiante, não temia a morte que deveria lhe sobrevir. Samuel ergueu a voz proclamando a sentença divina:
Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. 1 Samuel 15:33. O ato foi um lembrete sombrio da justiça de Deus, marcando o fim do reinado de Agag e a reafirmação da autoridade divina sobre Israel. Após este julgamento, Samuel retornou à sua casa em Ramá e Saul a Gibeá. Jamais se encontraram novamente, exceto uma vez. Quando Saul foi chamado ao trono, possuía humildade relativa em relação às suas aptidões e estava disposto a ser instruído. Carecia de experiência e de conhecimento, e seus defeitos de caráter eram graves. Ainda assim, o Senhor concedeu-lhe o Espírito Santo como guia e auxiliador, oferecendo-lhe a oportunidade de desenvolver as qualidades necessárias para governar Israel com justiça e sabedoria. A humildade, aliada à busca constante da direção divina, teria fortalecido suas boas qualidades e enfraquecido suas más tendências. Assim é a obra do Senhor para todos que se consagram a Ele, revelando defeitos, oferecendo oportunidades de correção e fortalecendo aqueles que sinceramente buscam sua ajuda. Cada cargo, cada responsabilidade, torna-se uma escola divina para moldar caráter, fé e obediência. O orgulho havia crescido no coração de Saul, silencioso e insidioso, mesmo quando ainda jovem e humilde ao ser chamado ao trono. A primeira vitória de seu reinado, o livramento de Jabes de Gileade, despertara no povo entusiasmo e louvor, mas também a sombra perigosa da confiança em si mesmo. Saul começou a esquecer que toda a glória pertencera a Deus, e que ele era apenas o instrumento pelo qual o Senhor operara. Essa confiança cega, nutrida pelo êxito militar e pelo reconhecimento humano, abriu caminho à desobediência e à incredulidade em Gilgal. Ao rejeitar a reprovação de Samuel, que fora enviado pelo próprio Deus, Saul não apenas desprezou o profeta, mas fechou o coração à oportunidade de aprendizado e correção, perdendo a chance de transformar uma amarga experiência em uma salvaguarda para o futuro. Deus, porém, em sua misericórdia, não se retirou por completo de Saul. Ainda haveria esperança, e uma obra definida seria confiada ao rei, caso aceitasse a correção com humildade. A vida do Filho de Deus, mesmo quando descuidado ou desviado, pode tornar-se instrumento de vitória se houver verdadeira contrição e retorno à obediência. A humilhação da derrota revela nossa incapacidade de cumprir a vontade divina sem auxílio, tornando-se uma bênção que aponta para a dependência do Senhor. Mas ao persistir na justificativa própria, Saul voluntariamente se separou do auxílio divino, tornando-se incapaz de receber orientação ou força até que confessasse seu pecado e se voltasse novamente ao Senhor. Em Gilgal, a cerimônia que Saul parecia realizar com piedade foi, na realidade, uma exibição enganosa. Ele buscava a aparência de devoção diante do exército, enquanto sua desobediência corroía o valor da oferta. Um ato religioso, praticado em contradição à ordem expressa de Deus, não fortalecia o rei. Ao contrário, afastava dele a proteção e a direção divina, deixando suas mãos enfraquecidas para cumprir o propósito que lhe fora confiado. A aparência de piedade não podia substituir a obediência. E a lição que Saul devia aprender, que a verdadeira devoção se manifesta em submissão e fé, e não em rituais superficiais, continuava a se revelar silenciosa e implacável, como uma sombra sobre seu reinado e sua alma. Na expedição contra os amalequitas, Saul julgara ter cumprido plenamente a ordem do Senhor, mas sua obediência parcial não agradou a Deus. O rei interpretara a instrução à sua maneira, avaliando seus atos pela própria razão e conveniência, sem reconhecer que o Senhor não concede liberdade para escolher o que se quer obedecer. Não fareis cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, mas guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno. Deuteronômio 12:8-28. Cada decisão deveria alinhar-se à vontade divina, ainda que aos olhos humanos parecesse inútil ou inconveniente. Como diz a Escritura, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Saul não avaliou sua ação pelo critério divino, e por isso sua aparente obediência revelou-se rebelião. O verdadeiro valor da adoração e do sacrifício não está na cerimônia em si,
mas na obediência e no coração arrependido que a acompanha. O obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Ofertas sem arrependimento, fé e submissão à lei de Deus são inúteis. Saul, ao tentar oferecer o que Deus havia ordenado destruir, mostrou desdém pela autoridade divina, tornando seu culto um insulto ao céu. Quantos ainda hoje agem de forma semelhante, buscam honrar a Deus com rituais e cerimônias, mas persistem em violar deliberadamente seus mandamentos. A formalidade religiosa, quando desvinculada da obediência sincera, não tem valor diante do Senhor, e o Espírito não se compadece de tal adoração. A essência da fé reside na submissão, não na aparência. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15:23. Toda rebelião contra Deus nasce da influência de Satanás, que engana e cativa os sentidos, fazendo a transgressão parecer vantajosa. Aqueles seduzidos por este poder maligno acreditam servir a Deus, assim como Coré, Datã e Abirã pensaram estar apenas confrontando um homem, quando na verdade se opunham à autoridade divina e a Cristo. Esse espírito de independência e orgulho, de seguir a própria vontade em oposição à de Deus, persiste até os dias de Cristo, quando escribas e anciãos judeus, zelosos por sua interpretação da lei, rejeitaram e crucificaram o Filho de Deus. Hoje, muitos continuam a trilhar caminhos de aparente religiosidade, mas de rebelião disfarçada, ignorando que o verdadeiro serviço ao Senhor exige submissão absoluta e fé obediente. Saul tivera a mais clara demonstração de que Samuel era inspirado por Deus. Ainda assim, desrespeitou a ordem do Senhor transmitida pelo profeta, movido por arrogância e cegueira espiritual. Sua conduta, embora marcada por zelo no combate à idolatria e à feitiçaria, tornou-se um ato de oposição a Deus, inspirado por Satanás com a mesma intensidade de quem se entrega às artes ocultas. Ao persistir em sua desobediência, acrescentou teimosia à rebelião, insultando diretamente o Espírito de Deus. Tal desafio não poderia ser maior, se comparado à participação ativa em idolatria. O episódio mostra como é perigoso menosprezar advertências e reprovações da palavra e do Espírito, pois como Saul, muitos se iludem, crendo que podem afastar-se dos mandamentos divinos sem consequências, até tornarem-se cegos quanto à verdadeira natureza do pecado. Deus dera a Israel na pessoa de Saul um rei segundo o desejo do povo. Vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. 1 Samuel 12:13. Saul possuía a aparência nobre, estatura imponente e habilidades militares admiradas pelas nações vizinhas, porém carecia da verdadeira nobreza de caráter, do temor de Deus e do amor à justiça que deveriam caracterizar um governante do povo escolhido. Israel buscava não a orientação de Deus sobre as qualidades essenciais para liderar, mas apenas atributos que refletissem grandeza aos olhos humanos. Assim, o Senhor concedeu-lhes o rei que desejavam, um reflexo de seus próprios corações, mostrando que quando se busca um caminho independente do Senhor, os resultados inevitavelmente expõem as falhas espirituais da nação. Apesar disso, o Senhor não abandonou Saul. O Espírito Santo repousou sobre ele, revelando suas fraquezas e a necessidade constante de dependência da graça divina. Enquanto Saul dirigiu sua vontade segundo a orientação de Deus, poderia alcançar êxito em seus esforços. Mas ao agir por iniciativa própria, afastando-se do Espírito, perdeu a direção divina e foi colocado de parte. Em seu lugar, Deus levantou um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Não perfeito, mas disposto a confiar no Senhor, a aceitar correção e a submeter-se ao Espírito. Este episódio mostra que a verdadeira liderança e sucesso dependem da obediência e da humildade, não da aparência ou habilidade natural, e que a graça de Deus age para corrigir, ensinar e conduzir aqueles que buscam sinceramente sua vontade. E assim, a história de Saul nos lembra que obedecer é melhor do que sacrificar, porque a verdadeira fidelidade a Deus se prova nas escolhas simples, nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando.
Que essa mensagem toque o seu coração e te inspire a buscar sempre a vontade do Senhor, acima de qualquer aparência. Se essa reflexão falou com você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar aprendendo e crescendo conosco na fé. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.